Olá! Conforme prometido, eu vim aqui ensinar vocês a calcular o valor presente líquido e a taxa interna de retorno utilizando a ferramenta financeira que nós temos no nosso Excel. É a forma mais fácil de poder estar calculando esses indicadores e dar agilidade ao processo. Eu vou fazer aqui com vocês dois estudos de casos para a gente aprender a utilizar essa ferramenta no Excel e também a interpretar esses indicadores. Então, vamos primeiro calcular o VPL e relembrar o que ele representa. Então, o valor presente líquido de um projeto, ele vai nos dar a ideia de se os fluxos futuros de caixa, ou seja, se a lucratividade desse projeto após ele ser implementado, trazidos para o seu valor presente, se eles conseguem pagar o investimento inicial para o investidor e, além disso, gerar uma remuneração mínima, que é aquela que a gente chama de taxa mínima de atratividade ou a TMA, que irá funcionar com uma taxa de desconto. Essa TMA, ela pode ser o mínimo que o investidor deseja ter de rentabilidade nesse projeto, pode também ser a taxa de rentabilidade de uma alternativa de investimento de baixo risco, como os títulos da dívida pública do governo federal, cuja rentabilidade está atrelada à taxa Selic, que hoje está muito baixa, em torno de 2% ao ano. Mas enfim, então o valor presente líquido, ele vai dar a ideia de se o projeto ele vai ser lucrativo ou não em relação a essa alternativa de investimento, ou se ele vai gerar ou não uma rentabilidade maior ou igual àquela que é a mínima desejada pelo seu investidor. Já a taxa interna de retorno, a denominada TIR, ela vai nos dizer o seguinte: qual que é a rentabilidade desse projeto? Se eu pegar todos esses fluxos de caixa e transformar em uma taxa de rentabilidade, qual seria o tamanho dessa taxa? Então, qual que é a ideia de aceite do projeto pelo VPL? O VPL, o projeto é viável quando ele for maior que zero. No entanto, quando o VPL é maior que zero, isto já é um indício que a taxa interna de retorno ou que a rentabilidade desse projeto vai ser superior à nossa TMA. No entanto, quando o VPL ele for igual a zero, a taxa interna de retorno vai ser exatamente a mesma da TMA. E se o VPL for negativo, ele está me dizendo já que a nossa taxa interna de retorno vai ser inferior à TMA. Então, por isso que nós rejeitamos o projeto. Mas como fazer esse cálculo no Excel? É muito fácil. A primeira coisa que nós devemos é construir um fluxo de caixa que facilite depois nós construirmos a fórmula da TIR e da VPL quando a gente for utilizar essas ferramentas no Excel. Então, nós vamos pegar, vamos supor um projeto cuja vida útil dele é de 5 anos. O que é um projeto com a vida útil de 5 anos? Significa que eu vou estar prospectando o lucro líquido ou fluxo líquido de caixa para os próximos 5 anos do meu projeto. Lembrando que sempre o ano zero é o ano da realização do investimento e independe se esse ano zero possa estar representando 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos, a gente agrega todo mundo e coloca isso como ano zero. Então, no ano zero, nós vamos estar colocando o valor do investimento inicial e vamos colocar ele com um valor negativo porque ele é uma saída de caixa. No ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e no ano 5, nós vamos colocar aqui o saldo de caixa, que é a receita menos as despesas, que em vez de chamar de lucro, eu estou chamando aqui de fluxo de caixa líquido. Aqui a gente coloca o nosso valor da TMA, que é a taxa mínima de atratividade que eu estou tomando como referência e que vai ser a nossa taxa de desconto. E aqui é onde são as cédulas que eu estou definindo no meu Excel, é onde eu quero que apareça o valor do VPL e da TIR, porque é ali que eu vou definir a minha fórmula. Tá? Então, vamos ler aqui esse exemplo, que é o mesmo exemplo que eu passei na aula para vocês da unidade 5 do nosso livro. Suponha uma atividade com os seguintes fluxos de caixa. Investimento inicial de R$200 mil, então eu já venho aqui ó, e coloco menos 200 mil
Por que eu estou colocando menos? Porque ele representa uma saída de caixa. E cujos fluxos líquidos de caixa foram 32 mil no primeiro ano, então eu tive de receita, né, de lucro, 32 mil no primeiro ano. No segundo ano eu tive 41 mil, e olha que eu estou colocando positivo porque é uma receita e não é uma saída de caixa. No terceiro ano eu tive 40 mil. No quarto ano eu tive 39 mil de receita, ou seja, de lucro líquido, e no quinto ano, 45 mil reais. No nosso exemplo, nós estamos tomando que a taxa Selic, que remunera os títulos da dívida pública do governo federal, que é um ativo de renda fixa, é de 8%. Então, eu coloco aqui em termos percentuais. Agora, eu quero saber se esse projeto ele é viável economicamente falando ou não. Primeiro, então, nós vamos calcular o VPL. Então, eu vou definir aqui a cédula, onde eu quero que apareça a fórmula e o resultado dessa operação. Coloco igual, digito aqui VPL, ó. Eu coloquei só VP, já apareceu a função aqui embaixo, ó. Então, o que nós queremos é essa função aqui, ó, VPL. Clico 2 vezes em cima. Se vocês conseguirem estar olhando, o que nós temos? Quando nós abrimos a fórmula, ela tem aqui entre parênteses, o primeiro item dela é a taxa, que ela está pedindo, então, para eu definir aonde eu coloquei a taxa, que nós vamos utilizar como desconto, ponto e vírgula, e depois ela fala aqui, ó, valor 1, valor 2 e assim sucessivamente. Então, primeiramente, eu quero definir a taxa. Então, eu venho aqui, 8%, coloco ponto e vírgula, conforme a fórmula está me direcionando, e agora eu venho aqui nos fluxos de caixa e puxo tudo de uma vez, ó, do ano 1 ao ano 5 e fecho parênteses. Como o VPL, a gente pode ver aqui na sua fórmula, né, que eu vou descontar no final desses fluxos de caixa. Então, até aqui, eu fiz tudo isso aqui, ó, da fórmula, essa parte. Essa última parte aqui, que é menos o valor dos investimentos, eu venho aqui e coloco mais. Por que eu estou acrescentando mais? Porque eu já digitei negativo o valor do investimento inicial. Então, mais com menos dá menos. Então, eu vou selecionar a cédula, onde eu coloquei o valor do investimento que já está negativo, dou OK, e aí já vai aparecer o resultado que o meu VPL ele é negativo em R$ 44.173. O que isso significa? Primeiro, que o projeto ele é inviável. Segundo, que eu não, falando em termos de alternativa de investimento, o VPL negativo está me dizendo que a minha alternativa de investimento, que me dá uma rentabilidade de 8%, vai ser melhor do que se eu investisse nesse projeto, tá? Agora, qual é a rentabilidade do projeto, então, para eu poder fazer essa análise comparativa? Para eu saber isso, eu vou calcular a TIR. Da mesma forma, vou colocar o meu cursor aqui em cima da cédula, que eu quero que apareça esse valor, coloco o sinal de igual, TIR, ó, já vai aparecer TIR, função TIR. Clico 2 vezes em cima, abriu a fórmula. Entre parênteses, vocês viram que não está pedindo taxa nenhuma. Por quê? Porque a TIR é a própria taxa que eu quero encontrar. Então, nesse sentido, ele só está pedindo para eu pegar todos os valores e somar. Então, nesse caso da TIR, eu já vou selecionar, inclusive, a cédula que está com o valor do investimento negativo no ano 0. Então, eu seleciono todo mundo, fecho parênteses e lembrando, essa aqui é um dos principais diferenciais da fórmula da TIR para a fórmula do VPL. No VPL, eu vou selecionar dentro do parêntese da fórmula os fluxos de caixa do ano 1 ao ano 5 e depois que eu vou subtrair do valor do investimento inicial. No caso da TIR, eu já puxo todo mundo, então é até mesmo mais fácil. Dou Enter e olha só,
A taxa interna de retorno desse projeto é, inclusive, negativa em 0,48%. Então, pela TIR, como a rentabilidade do projeto é inferior à da alternativa de investimento, que é de 8%, o projeto é considerado inviável. Vamos fazer mais um estudo de caso. Segundo estudo de caso, que também é aquele que eu dei até como tarefinha para vocês poderem estar fazendo em casa na nossa aula da unidade 5. Suponha uma atividade com o seguinte fluxo de caixa: investimento inicial de R$100 mil e os fluxos de rendimentos anuais de caixa, que seria o lucro líquido, de 22 mil no ano 1, 21 mil no ano 2, 20 mil no ano 3, 19 mil no ano 4 e 25 mil no ano 5. Supondo uma TMA de 12%, qual o valor da TIR? Mas nesse caso eu quero também saber o valor do VPL. Vamos novamente, no ano 0 eu vou colocar o valor do investimento de forma negativa, porque ele é uma saída de caixa. Então, o valor do investimento foi de R$100 mil. No ano 1, eu tive, então, um lucro líquido de R$22 mil. No ano 2, R$21 mil. No ano 3, R$20 mil. No ano 4, R$19 mil. E, por último, R$25 mil de lucro. A taxa mínima de atratividade é 12%. E eu quero saber o seguinte: qual o valor do VPL e da TIR? Então, novamente, igual VPL, olha, já apareceu aqui VPL, aqui está pedindo a taxa, vou selecionar a taxa, ponto e vírgula, vou puxar todos os anos do fluxo de caixa, com exceção do ano 0, vou colocar aqui mais, porque eu já escrevi negativo o valor do investimento inicial, né? Então, menos R$100 mil, dou OK. E o VPL é negativo e R$23 mil, dizendo que os fluxos futuros de caixa trazidos ao valor presente, descontado a uma taxa de 12%, não paga o valor do investimento inicial. Então, significa, não é que o projeto ele deu prejuízo, não deu, porque nós vimos lucros positivos, mas ele dá prejuízo em relação à sua alternativa de investimento. Então, aqui eu já sei que o projeto é inviável e eu já sei que a taxa interna de retorno desse investimento também vai ser menor que 12%. Mas qual que é o valor dessa taxa? É a própria TIR que nós queremos encontrar. Então, eu coloco o meu cursor aqui na cédula que eu quero que apareça, coloco o sinal de igual, TIR, olha só, já apareceu a função, abri aqui TIR e simplesmente agora, entre parênteses, vou puxar todos os valores, inclusive com o ano 0. Venho, somo aqui, fecho parênteses e dou OK. Olha só, a taxa interna de retorno é de 2,27%. Isso mostra para nós que, essa taxa interna de retorno é inferior à TMA. Se eu investir nesse projeto, eu vou ter 2,27% de rentabilidade ao ano, e se eu investir na alternativa de negócio, eu vou ter uma rentabilidade de 12%. Então, nesse sentido, esse meu projeto também, ele acaba se tornando inviável. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Treinem em casa, e aqui é uma ferramenta que vocês podem usar muito de forma mais fácil e mais rápida, que é utilizar a função financeira do Excel. Lembrando sempre que essas funções financeiras, muitas vezes, elas têm que ser ativadas, e para isso, vocês podem vir aqui, ó, no início do Excel, tá? Ele vem aqui e vocês podem estar ativando essa função financeira aonde vocês vão poder estar podendo utilizar essas ferramentas. Então, eu vim aqui, opções, venho aqui em suplementos, só para vocês verem como que ativa, tá? Dentro de suplementos, a gente pode vir aqui, ir, tá?
E aqui no IR, a gente coloca aqui, ó, ferramentas de análise, essa daqui, ó, que a gente ativa, ferramentas de análise. E daí você dá OK, e aí você acaba tendo a função financeira do Excel ativada. Pessoal, espero que vocês gostem da aula, tenham gostado dessa nossa aula e pratiquem em casa então. Até mais e sucesso a todos! EAD, Unicentro, meu jeito não